Bem-vindos, ouvintes. Esse é mais um episódio do IPcast. Temos mais um convidado hoje, o João Ferreira. Estamos muito animados. Eu particularmente, estou muito feliz de te ver, João. Fazia um tempão que a gente não se via. O João, ele, além de ser um mestre em escalada, deu um pau no Jean quando a gente foi uma vez. Ele também é fundador da Picnic, que é uma maneira para iniciantes comprarem cripto direto na blockchain. Bem-vindos novamente, então, a esse papo. E, como vocês já sabem, o IPcast é um espaço dedicado a novidades e a debates sobre inovação em governança, Web3 e Startup Societies. Hoje o nosso papo ele é bem atual e bem polêmico, que é sobre o bloqueio do X aqui no Brasil. E a gente também, obviamente, vai vincular esses temas aos temas principais do podcast. Mas antes eu queria dar a abertura do espaço para o João, para ele se apresentar, falar um pouquinho da Picnic e, se quiser, também já engatar qual é a opinião dele com relação a essa situação. Boa, super feliz de te rever, super feliz de estar aqui entre amigos. E um pouco sobre mim, sou João Ferreira, hoje sou cofundador do Picnic. Como a Luísa falou, é um jeito super fácil de acessar direto produtos na blockchain, de comprar cripto usando a blockchain, herdando aí a descentralização, herdando a autocustódia, e acho que coisas que vão ser bem relevantes para essa conversa de hoje. Então, vou tentar contribuir um pouco com essa visão de quem está construindo coisas centralizadas, quem está pensando em novas formas de acessar a infraestrutura que dependam menos de governos, né? Acho que o Jean me chamou aqui hoje assim, para dar contexto que sábado eu fiz um post no LinkedIn, foi o post mais viral assim, que eu fiz na vida. Foi o post também que eu tomei mais hate até hoje. E basicamente a tese do post é o seguinte, assim, acho que a gente teve esse ban e acho que misturaram duas coisas aí. E eu até vou expandir um pouco o post e acho que se misturaram três coisas. Acho que a primeira coisa, quando eu olho para esse problema e o ban do Twitter, teve um desentendimento entre Elon Musk e STF, ou X e Justiça Brasileira. A segunda coisa é que, por conta desse desentendimento, ordens judiciais não foram cumpridas e isso levou a um banimento da plataforma. E a terceira coisa, que foi a coisa que explodiu minha cabeça, teve uma multa para os usuários. Assim. Então, o jeito que essa decisão de banir o X foi executada foi muito além de proibir o X de operar no Brasil, e foi literalmente perseguir os usuários. Quem quiser acessar essa plataforma fora, você não pode. Assim, acho que é um negócio inédito na história do Brasil. Eu não tenho ideia do que você não pode acessar a partir da internet brasileira. Acho que não tem, até onde eu saiba, não tem nenhuma restrição de usar a Deep Web, de entrar em todas as coisas do Tor que você quiser. Talvez, assim, dependendo do que você entrar, você pode ter outros tipos de problema, mas acho que não tem nada que você é proibido de entrar e de acessar por padrão. Então, é um negócio que, para mim, pessoalmente, foi muito assustador, assim, de chegar sábado de manhã, tipo, e eu sou usuário pesado de Twitter, eu uso esse negócio todo dia, eu faço network pra caramba em Twitter, é uma ferramenta de trabalho para mim, acho, do mesmo jeito que outras pessoas usam LinkedIn, Twitter é onde o mundo de cripto acontece, é onde o mundo de Web3 acontece. E o que aconteceu comigo é que eu me vi sábado de manhã completamente desconectado disso e me sentindo que eu fui banido do LinkedIn, assim, tipo, putz, LinkedIn continua existindo, tá todo mundo lá e eu não posso mais usar, assim. E eu fiquei muito assustado que quando a gente olhava para o discurso político, era muito de tipo, cara, mas a soberania nacional, o cara quebrou a lei, tem que ser banido. E acho que isso mistura muito as coisas, porque eu pessoalmente, eu estava reclamando da multa aos indivíduos, assim. Eu foquei muito nisso, e foi muito específico para separar as coisas e evitar entrar na discussão política, sabe? Que cara, a gente está perdendo dinheiro, a gente é direito, assim, a gente está sendo censurado. Tem coisas que literalmente a gente não consegue mais fazer. E o pessoal continuava me respondendo, mesmo quebrando isso em duas camadas, a multa e o banimento, o pessoal não pegava esse argumento da multa e não lidava com isso. Essa foi a sensação que eu fiquei. A única coisa que importa é que, tipo, é um bilionário que quebrou a lei e pau.
Vamos proibir. Quais eram os principais argumentos, assim, pessoal? E tem só uma coisa, só para adicionar o que o João falou, tem um outro ponto, que já que estamos falando agora de fatos, a gente fala das opiniões, que é que o STF mandou bloquear os bens, acho que como chama? Do Starlink, que é uma outra empresa completamente diferente, que do ponto de vista legal é um absurdo, né? Então, né, João? Então, acho que isso é até outro ponto que você nem abordou, mas que também é algo que aconteceu. E bloqueou os bens da ex-funcionária do Twitter. Nossa. Caramba. Assustador. E quais eram os principais argumentos assim, que o pessoal mandava ali para você, só para ter uma noção? O principal argumento é legal, então não é censura. E eu fiz até questão de me preparar um pouco aqui para ver como é que funciona esse negócio de legalidade e censura. Então, tipo, China, que é um país acho que é muito famoso por ter algum tipo de censura, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Rússia, Turquia, todos eles têm exatamente, todos eles têm previsto em lei a censura. Então é legal, mas não é censura, porque é legal. E isso, tendo mencionado esses países, eu estava ouvindo também uma entrevista na CNN com alguns jornalistas, e um deles falava assim, o X ele é banido também em outros, já foi banido também em outros países. China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, não são exatamente democracias. Falou assim, completamente dialing down a seriedade do país, do que são países. Mas os Estados Unidos também talvez bloqueie o TikTok por problemas relacionados a crime contra a criança, pornografia infantil. Começa a trazer uma coisa que está em outra esfera de discussão, apesar de também estar na esfera de bloqueio de rede social, mas querendo desviar completamente a luz para uma outra parte, ao invés de ficar na discussão aqui o que está acontecendo sobre esse caso de uso e querendo reduzir a seriedade do que de fato está acontecendo, né? Eu estou curioso para saber o que vocês acham dessa história da legalidade. Assim, a Lu comentou, mas isso para mim, eu tô, sei lá, é um negócio que eu não sei nem o que eu respondo quando alguém me fala que não é censura porque é legal. Assim. É jogo de futebol, né? Não, total. Porque algumas pessoas argumentam que é o STF que interpreta a lei, no fim, né? Na última instância, justamente a última instância, ele que interpreta a lei. Porém, ali ela está concentrada, essa ordem específica ela foi concentrada na mão do Alexandre de Moraes, por isso, inclusive, que eles pediram a decisão em plenário para dar mais força para essa decisão específica. E, pelo que eu vi, tinha maioria com relação à legalidade do banimento do X, mas não tinha maioria com relação ao bloqueio dos bens da Starlink e com relação à proibição de VPN para os usuários. Então, esses dois pontos que são os mais polêmicos, de fato, não são apoiados pela maioria, mas talvez sejam revistas em plenário, ou seja, talvez sejam revertidas. Agora, com relação a falar que banir o X só por si só é legal, porque o STF ele tem poder ele é o interpretador da lei, o problema é que você reduzir é um argumento completamente reducionista, porque é você ignorar completamente todo o espectro político e qual que é o caminho que leva uma pessoa a ser ministro do STF e todo o jogo político que está por trás disso. Então, eu acho que é um argumento completamente reducionista e é isso, na minha opinião. E é literalmente impossível você fazer alguma coisa ilegal sendo STF, né? Tipo, isso não faz sentido nenhum, assim. Você é incapaz de fazer alguma coisa ilegal se você é lei. Lembrando qual que é a função, né, do STF. Lembrando que a função do STF é interpretar a Constituição, não é legislar. Você tem um legislador para isso. Então, a ideia dos três poderes é colocar... Então, vamos voltar, né? De onde surge essa ideia? É muito da Revolução Americana. Você tem três poderes que um balanceia o outro.
Então, a ideia é que o poder político fique concentrado tanto no branch executivo quanto no branch legislativo, ou seja, na presidência e no Congresso. E aí você tem o STF para julgar. Você tem a Suprema Corte nos Estados Unidos, o STF no Brasil, para julgar, para você interpretar o que está sendo escrito pela Constituição, pelos legisladores, né, o Senado, o Congresso, e interpretar isso. E julgar casos que aí sobem para o STF. E o que a gente vê hoje parece uma reclassificação, né? Eles meio que fazem uma função política, e o que é completamente o contrário da razão de existência. Então é meio assim, é uma cascata de coisas bizarras, sabe? Então, primeiro... Hã? É que na teoria, a divisão dos poderes ela faz sentido, só que na prática, a maneira como quem se tornam os ministros do STF, eles dependem também da indicação do presidente, que é do executivo. E, ao mesmo tempo, o STF ele cria precedente legal, que também tem poder de lei. Apesar de no Brasil, por ser direito civil, ele está abaixo da lei, ele ainda tem poder de lei. Então, se o legislativo não faz uma lei, inclusive, estava no debate, também dentro desse debate, a questão da responsabilidade das redes sociais e o banimento de aplicativos específicos, está na espera uma lei pelo legislativo. E um dos ministros, se eu não me engano, o Toffoli, falou que a justiça não aguarda a legislação, algo nesse sentido. No caso que eles teriam o poder de criar essa lei com base por precedentes, que seria a jurisdição, se o legislativo não fizer. Então, é uma mistura. E daí, óbvio, que a gente vem para o lado do ser humano, que poder vai à cabeça. E só para concluir, quando eu mencionei argumento reducionista, não só o argumento reducionista, mas ele ignora completamente a natureza do ser humano, que é você colocar muito poder na mão de uma pessoa, ele vai provavelmente fazer um abuso daquele poder, que é o que a gente vê que está acontecendo. E ele quase baniu o VPN, né? Tipo assim, vamos lembrar. Ele baniu e voltou atrás, né? Todas as VPNs do Brasil. A galera não pode trabalhar com essa decisão. Voltou atrás naquelas. Ele voltou assim, ó. Olha, tá banido e vai ter a multa caso seja usado para hate speech. Aí eu te pergunto, o que hate não, speech... Antes disso, ele ia banir os VPNs. Sim, ele voltou atrás para isso. Era tipo o extremo do extremo, assim, sabe? Não, você tem toda a razão. Foi tipo o absurdo, e aí agora foi o absurdo meio burro. Porque se a gente parar para pensar, hate speech, o que é o hate speech? Hate speech é o speech que você não gosta no limite. Né? E speech that you hate. Mas eu acho que essa interpretação aí não é precisa, hein, Ariel? Eu acho que qualquer coisa no Twitter é multa. É qualquer coisa. Ler o Twitter é multa. Tá escrito hate speech. Depois a gente põe no show, no link. Isso eu não sei se mudou. Assim, até ontem, a lei lá, né? A regra era, se você for pego usando o VPN para acessar o Twitter, não precisa nem postar. Se você for pego usando o VPN para acessar o Twitter, você vai pagar a multa. Daí rolou uns rumores, que eu não vi nada oficial, que não é bem assim. Se você usar VPN para usar o Twitter como ferramenta política para blá, aí você vai pagar a multa. Mas eu não sei se isso é verdade ou não vi nada oficial aí surgindo. Até então, hoje, eu estou considerando que foi pego usando VPN para acessar, que talvez a gente esteja fazendo ou não. Eu gastei um tempo ontem em um grupo de WhatsApp tentando entender isso. E a história que eu entendi é, tipo, o ban é geral. Ontem, anteontem, não lembro, teve a votação da primeira turma. O Fux votou com ressalvas, e a ressalva que ele fez é que a multa deveria valer só para quem usar o Twitter para hate speech. Mas essa ressalva não foi acatada. Não foi acatada? Tá certo, Ariel. Então ele aprovou com ressalva, que significa basicamente que ele aprova, mas com poréns, só que também precisa ser votado. E, de fato, o que foi votado foi manter
multa para quem utiliza o X. E tiveram várias publicações que noticiaram que a ressalva tinha sido acatada, ou deram a entender isso. Fake news. Exato. Fake news aí. Cara, a galera não perde tempo, né? Vai banir essas notícias aí agora, né? Hoje eu estava ouvindo, eu até compartilhei no grupo da IP lá, o podcast que o Ronaldo Lemos participou e tal, que é o podcast da G1. E fazia, né, eu não consumo nesse tipo de conteúdo, mas foi, vamos ver, né, qual que é a abordagem que eles estão dando e tal. E aí fica muito fácil, assim, de entender da onde surgem, né, por exemplo, o pessoal no LinkedIn que votou a favor, né, do banimento e tal, que é uma narrativa tão direcionada já, é tão enviesada nesse caso, o Elon Musk, mas ele é uma representação de tech como um todo, né, Big Tech, e quando você vai ouvindo, assim, né, a forma como eles vão vinculando esses problemas gravíssimos, né, que tem pornografia infantil e essas questões, terrorismo e tal, e aí colocam, né, o Elon Musk como um protagonista de tipo, não, a gente não vai acatar a esse tipo de coisa e, né, é liberdade total, enquanto você é parceiro da Arábia Saudita e de ditador. Então, olha como vai amarrando a narrativa, assim, quando você termina o podcast, você, tipo, não tem nenhuma dúvida que você odeia o cara, assim, né? E, tipo, cara, tem que bloquear mesmo e tem que expulsar esse cara do Brasil e tal. E por isso que eu tento, quando eu vou conversar sobre isso e debater, é tipo, cara, ir na linha um pouquinho mais abaixo, que não é uma linha técnica, que é não assumindo que porque quando a gente vai numa linha técnica e tenta interpretar as coisas em direito e tal, a gente está assumindo que a instituição ela é legítima que é legítima por enquanto, né, super legitimizada, mas é que ela é neutra, né, é uma instituição política que ela é neutra e ela está buscando resolver aquele problema. Se você olha com essa lente, aí fica mais fácil mesmo de tipo ir lá e, cara, querer acusar ou querer, né, enquadrar o Elon Musk como o vilão. Mas se você olha como, né, a gente tem essa visão um pouco mais profunda que é, cara, essas instituições, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, elas não são mais neutras. Elas têm um posicionamento, elas têm uma postura anti-tech, porque todo esse universo tech de disrupção está disruptando, está invadindo, está abocanhando parte do poder que era antes do establishment, e isso causa reações que não são de instituições neutras, são reações direcionadas para acabar com a indústria tech, né? Você vê isso claramente, já abertamente, com todas as evidências no mundo cripto, todas as empresas sendo atacadas pela CVM de lá, né, o SEC. Você vê com AI, você vê com biotech, você vê com, cara, toda a indústria. O social media já faz uma década que vem apanhando, e você vê o Twitter Files lá atrás, que, né, basicamente os democratas tiveram um relacionamento ilegal com executivos para censurar conteúdo partidário, né, só para censurar os conteúdos do Partido Republicano e tal. E então, quando você enxerga isso, você vê que, opa, tá, beleza, Elon Musk tem algumas coisas ambíguas, tipo, vamos dar isso como correto, e para motivo aqui da discussão, mas não olhar o outro lado como outro lado neutro, né? É um lado que tem um viés forte e que, se a gente não pensar de uma forma sistêmica, tipo, como resolver um problema de um lado, mas sem dar extremo poder para o outro lado, que já tem um monte de poder, já tem, né, monopólio da violência legítima, já tem trilhões em orçamento, né, já tem poder da canetada. Então, tipo, você realmente acha que o Elon Musk tem esse extremo poder comparado a Estados-nações? Então, eu acho que ter essa lente mostra assim, tipo, opa, não, tem dois lados e os dois lados têm os problemas. Eu acho que é isso. A discussão que a gente pode ter daqui para frente são três coisas, né? Os fatos que a gente discutiu,
a nossa opinião em relação aos fatos, que é o que a gente está discutindo, só que eu acho que o que a gente até pode discutir de diferente, que ninguém vai ouvir em nenhum outro lugar, é isso que o Jean começou, e eu também gostaria de falar, que é tá, mas e daí, né? Tá bom, estamos vendo o Elon Musk pushing back, tá claramente empurrando de volta o Alexandre de Moraes, tá, e isso o que significa? Porque isso é novo, isso significa algo novo, na minha opinião, eu acho que a maioria do pessoal aqui vai concordar em parte, vai discordar, eu quero ouvir a opinião de todo mundo, mas eu acho que isso ele configura um novo tipo de conflito, que é o conflito do que o Balaji fez um post muito bom que ele chama de a tribo cinza, Grey Tribe. Então tem um post que o Balaji ele fala, que eu acho que é um bom, não é nem um post, né? Acho que foi um podcast. Basicamente fala que assim, cara, os Estados Unidos hoje tem 3 tribos. Tem a vermelha, que são os republicanos, tem a tribo azul, que são os democratas, que todo mundo já conhece. O equivalente aqui seria a direita e a esquerda, sejam elas representados por quem for. Mas tem uma outra, que é a tribo cinza. E quem que é essa tribo cinza? Tribo cinza são pessoas de tecnologia. Essas pessoas de tecnologia sabem construir, trabalham pra caramba, são inteligentes, são competentes, muitas vezes têm recursos, e são pessoas que só querem viver em paz, querem trabalhar e viver em paz. E elas não foram permitidas fazer isso. Pelo Estado, né, o welfare state, por políticos, às vezes, muitas vezes da tribo azul, às vezes até da tribo vermelha, mas o ponto é, ele põe essa tribo cinza como um novo tipo de centro de poder. E eu acho que o Elon Musk é um excelente exemplo do que representa a tribo cinza. Ele é um cara que, ele já foi democrata, hoje ele apoia mais os republicanos, mas na verdade o que ele apoia mesmo, ele quer chegar em Marte. Ele quer que a empresa dele dê certo. Ele quer trabalhar e ele quer que todo mundo ajude ele a trabalhar e accomplish, né, ou chegar nos objetivos dele. E se a gente for fazer um segundo paralelo, qual que é? É um pouco do Network State. A gente fala muito de Network State aqui. Tem um capítulo do livro do Network State que eu acho fascinante, que ele fala God, State e Network. Quem leu o Leviatã do Hobbes sabe, né? Que são 2 Leviatãs a princípio, né? Por que as pessoas não fazem nada de errado? Porque tem 2, né? Tem um Leviatã que era Deus, então porque Deus vai te punir, e isso foi replaced, foi substituído por Estado. O Estado sabe, o Estado vai te pegar, o Estado vai te punir. Então, era a tensão entre esses 2 Leviatãs, Deus e Estado. E o argumento do Balaji, no livro do Network State, ele fala que é o seguinte, acabou de surgir um terceiro Leviatã. Qual que é esse terceiro Leviatã? É o network, é a rede, que, na minha opinião, mapeia bem, ou seja, traqueia bem, ou ele, digamos, ele fica muito próximo ao que é esse Grey Tribe. E o que é a rede? O que seria o network? O network é o Bitcoin. O network é o Twitter. Se a gente para pensar, em 2016, acho que foi 2018, não lembro, o pessoal tirou o presidente dos Estados Unidos, na época acho que o Jack Dorsey, que era à frente do Twitter, tirou um presidente dos Estados Unidos do Twitter. Isso era inimaginável. Hoje, na minha opinião, todo esse pau do Alexandre de Moraes com Elon Musk, isso aqui é mais um data point, é mais um ponto de dado falando que essa briga do network com o Estado, da tribo cinza com as tribos vermelhas e azuis, vai só aumentar, só vai escalar. A gente falou do Telegram, acho que o último episódio, o presidente do Telegram foi preso na França, agora o Elon Musk está claramente sendo atacado por representantes do governo brasileiro e está retribuindo. Não sei se vocês viram, mas acho que deu algum jeito lá de pegar o avião do Brasil. Não sei se vocês viram, eu não sei se parece que pegaram o jatinho do Brasil e o Elon Musk escreveu assim, have fun flying commercial, tipo, acabou o teu jatinho pro Lula. Então, Venezuela. Na Venezuela. Mas o ponto é que isso era impensável há 2, 3 anos atrás. Então, a rede, essas empresas, essa rede, a rede de Starlink, o Bitcoin, enfim, essa rede, o network, é um terceiro Leviatã, é um Leviatã que agora ele está aos poucos acordando para o fato que está sendo atacado e está revidando. Eu acho que esse é um frame interessante que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam, o que vocês acrescentam? Porque isso é algo que eu não vejo ninguém falar em nenhum podcast, em nenhuma roda de amigo, em nenhum grupo de WhatsApp. A galera tá no discursinho NPC enorme e eu não vejo ninguém pensar algo de diferente. Obviamente, eu sei que todos aqui têm opiniões em relação a isso, eu quero ouvir a opinião de vocês agora.
Eu tenho um hot take disso aí, eu acho. Manda a bala. Mas, basicamente, a parada que rolou no Brasil, acho que tem a briga do governo contra a empresa, então é uma briga institucional, mas o mecanismo de ação dessa briga, o mecanismo de forçar que isso aconteça na prática foi ir atrás do indivíduo, né? Então, tipo, você não está mais batendo, você bateu no Twitter como empresa, mas isso não foi suficiente, você foi no indivíduo também, né? Uhum. E eu vi muita gente de cripto falar, cara, tipo, a gente precisa descentralizar e tal. Mas eu sinto muito, descentralização não resolve esse problema. Se você for perseguido pelo Estado individualmente, e se você achar que isso é tolerável e aceitável, não adianta você descentralizar. Você tem sua fotinha lá, assim, a gente pode virar todo mundo anônimo, e aí começa a fazer mais sentido, tipo, esse tipo de coisa. Mas se você quiser usar sua identidade, se quiser ter sua cara pública, centralizado ou não, tanto faz. Isso foi assustador para mim. Assim. Um ataque direto contra o indivíduo, né? Tipo, a gente saiu do embate de instituições, foi direitos individuais na veia sendo perseguidos. Isso para mim foi uma maluquice completa, assim. Total. E eu acho que, complementando o que o Ariel falou, assim, pelo menos o meu ponto, assim, eu acho que tudo isso ele é consequência, entender, né, essa mudança de paradigma da sociedade para um novo Leviatã, que é a rede, o Great Tribe, a Tribo Cinza e tal, só faz o menor sentido, para quem está ouvindo, se você enxerga as deficiências das instituições. E esse é meu ponto, assim, sabe? Quando as pessoas... Eu tenho um círculo de amigos que é um pouco mais norme, vamos dizer assim, que consome, por exemplo, G1. E aí eles vêm do tipo, mas esse Elon Musk é um cuzão, tipo, fez isso e aquilo. Tipo, beleza, mas tipo, daí você fica sem munição. Se você assim, tipo, tá, senta aqui, vamos ver o outro lado, né? Do tipo, vamos ver o tamanho do problema que é o outro lado, né? O que essas instituições que estão combatendo, por exemplo, o Elon Musk, quais são os problemas que ela tem? Porque não é tão simples assim do tipo bem e mal e tipo, cara, são diversos problemas que tem, e eu citei algumas, né, tipo questões bem sistemáticas de ataque e de censura que vem acontecendo nas últimas décadas, né? Por exemplo, né, vazamento de dados lá da NSA e assim por diante. Então, e aí a pandemia, de novo, né, foram, sei lá, 2, 3 anos assim, de medidas draconianas e de tipo, coisas que jamais a gente imaginaria que aconteceram. Então, isso não dá para ser deixado de lado, e se as pessoas não olharem, né, para essas instituições com um olhar extremamente crítico e preocupante e ver que a gente está caminhando em direção a instituições não democráticas, numa velocidade meio assustadora, cara, não importa que lado que você tá. Tipo, mas ele tá defendendo o meu lado. Cara, isso é uma visão muito naiva, muito ingênua, assim, sabe? É tipo, você tá dando poder para uma instituição que já tem extremo poder. Então, eu acho que essa visão é extremamente importante, assim. Então, e aí, tá, entrando no lado tá, descentralização importa, né? Qual que seria as soluções e abordagens para isso? Cara, eu concordo 100% com a questão da descentralização. Eu acho que as tecnologias elas são uma ferramenta importante, né? A gente pode falar isso mais de uma forma mais prática ali, quais são as ferramentas que poderiam evitar esse tipo de problema e tal, e até resolver problemas de regulação, né? Como que a gente tira conteúdo, como a gente coloca conteúdo no ar de uma forma mais descentralizada, sem depender de uma pessoa, literalmente uma pessoa decidindo o que centenas de milhões de pessoas vão consumir. Mas eu acho que de ultimate defense, a defesa definitiva é soberania, é network state. É tipo, o que está protegendo ele? Porque ainda o planeta, ele opera sobre essa crença que, tipo, cara, a gente cuida daqui do Brasil e tal, tipo, cara, se descer aqui, talvez, né, o cara foi lá para
sempre esqueço o nome do fundador do Telegram. Pavel Durov. Foi para a França, foi para a jurisdição lá, foi preso. Mas não seria preso lá em Dubai, por exemplo, né, por questões da França. Então, a gente tem essa crença, essa construção social que tipo, funciona muito, assim, né, é um consenso coletivo. Então, e isso, né, o Elon Musk, ele se aproveita disso, obviamente, né. Então, eu acho que em questões assim, de proteção mesmo a gente ter root access a essas soberanias e criar e no campo legal / tecnológico para criar esses pequenos focos, pequenos hubs de soberania espalhados pelo mundo, onde tipo o mundo vai ter consenso que não, ali a gente não pode encostar nele e vai ter que ter essa diplomacia, né? Esse reconhecimento diplomático. Acho que isso é muito chave, né? Que o Balaji colocou lá no livro. Isso é muito, muito, muito importante que tudo isso vai colocando em stacks, né? Stack cultural, tecnológico e tal, mas no final você ter root access e aí você ter a proteção definitiva ali para poder construir aquilo que você quer construir. Definição de princípios alinhados com a possibilidade de criar essas tecnologias, né? Então, por exemplo, hipoteticamente no Network State, ele iria proteger o indivíduo e separar o indivíduo da criação dele. Se um autor escreve um livro, uma pessoa lê, se sente inspirada e vai lá o Stephen King, por exemplo. Alguém vai lá ler o Stephen King e comete um assassinato extremamente grotesco. O Stephen King, por acaso, vai ser cúmplice ou ele vai ser, de alguma maneira, culpado porque ele escreveu o livro? Não, da mesma maneira, nem o Elon Musk nem o Durov deveriam ser responsabilizados por eles criarem ferramentas ou serem considerados cúmplices de terrorismo, de organizações criminosas e outros tipos de crimes, porque eles terem criado uma ferramenta que viabiliza que as pessoas, obviamente, dentre vários benefícios, também cometam crimes. E é muito importante saber também que existem ferramentas, elas podem ser utilizadas para o lado positivo e para o lado negativo. A faca que corta o bolo é a faca que o ladrão assalta. Tem um ditado bobinho assim. É saber diferenciar a ferramenta de tecnologia do que, de fato, aquilo é utilizado para. E o que isso tem a ver com o Network State é que, justamente, a criação de comunidades que estejam alinhadas com relação a esses princípios também, e a possibilidade de se sentir mais seguro na criação desse tipo de tecnologia, viabilizando relações já existentes com mais segurança ou relações diferentes e pensando em criação de novas relações, é essencial. Então, é esse ambiente de segurança, de garantia, de alinhamento, que também é uma possibilidade, pegando um paralelo com relação ao que está acontecendo hoje. Quem que hoje teria coragem e até poder de comprar uma briga dessa, de selecionar uma guerra dessa? Pô, o homem mais rico do mundo é uma pessoa que, graças a Deus, ele tem, de fato, um centro moral, e ele também tem o lado moral, não só for profit, não só para lucro, que de fato compra essa briga, porque ele poderia muito bem, como a maioria dos outros donos de rede social, ir lá cumprir a ordem em segredo, ninguém ficar sabendo, não afeta os lucros, e ele pode dormir tranquilo à noite, porque ele pode muito fácil se justificar que ele só seguiu a lei e que está tudo tranquilo. Mas eu acho que isso traz até um debate mais anterior, que vai desde antes dos anos... no início do nosso milênio, debate em quando que não querendo entrar em nesse debate específico nesse momento, mas quando que é ok a gente questionar a lei? Jesus veio questionar as leis dos judeus. Até hoje existe polêmica. Os judeus existem, né, crendo que eles creem, e os cristãos existem crendo que eles creem, já teve mais algumas ramificações. Então, sempre vai ter polêmica, sempre vai ter debate com relação a até qual que é o limite, mas o limite é aquilo que o João falou, o indivíduo. Cara, o indivíduo, ele tem que ter garantia de que ele está protegido com relação às criações dele, principalmente se ele não está envolvido diretamente com crimes. E esse é o meu takeaway. E com relação à descentralização e autocustódia,
Eu acho que é bom a gente até tocar nesses conceitos especificamente, porque a gente fala muito sobre descentralização e autocustódia e tal, quando a gente está falando de Web3, né? O João mencionou isso também na sua própria... quando você estava comentando sobre a Picnic. Gostaria que você trouxesse a sua explicação do que é descentralização e autocustódia, por que que isso é bom e como que isso teria afetado ou tornado diferente a situação atual. Porque, de fato, esses são temas que, às vezes, quando a gente pensa em autocustódia, a gente pensa somente em moeda, né? Só que, há um tempo atrás, eu tinha visto alguém comentando com relação a produção de conteúdo. Pô, quem trabalha com produção de conteúdo tem o produto do seu trabalho está nas redes, só que não é deles, não pertence a eles. E quem, por exemplo, trabalha com produção de conteúdo no Twitter, pô, se ferrou agora, porque não tá numa rede que tem essa proteção da descentralização e da autocustódia. Aquilo tá na rede, não é daquela pessoa. Então, eu acho que esses são dois conceitos interessantes que a gente pode trazer para a discussão. Pô, eu tenho 10 coisas diferentes para falar aqui, eu acho. Mas vou começar com esse negócio de descentralização. Eu acho que são coisas muito diferentes, assim, descentralizar dinheiro e descentralizar, tipo, mídia social. Né? Quando você descentraliza dinheiro, ainda que tenha rastro na sua carteira, ninguém consegue comprovar que você controla aquela carteira ou não. Né? Então, você pode legitimamente ter perdido a carteira e não conseguir acessar aquilo, e é impossível de saber se você perdeu a carteira ou não. Podem te torturar e etc., mas você não, sei lá, você não tem essa identidade do controle tão ligada, e acho que é mais fácil ter privacidade. Quando você vai para a mídia social, apesar da infraestrutura ser descentralizada, então, tipo, ninguém consegue derrubar o Twitter. Eu acho que essa é a melhor analogia que eu penso aí. Então, o Twitter, se fosse descentralizado, nem se o governo americano quiser parar o Twitter vai parar. Tipo, nem o lugar que tem os principais servidores do Twitter, se quiser parar, consegue parar. Acho que é essa resiliência da rede, né? A rede não tem um nó central, tipo, se o Elon Musk for preso, tanto faz. Você não consegue fazer o que fizeram com o Pavel lá, né? E ter algum tipo de leverage. Eu acho que isso é muito útil para a rede, mas como o jogo mudou, e não é uma briga entre a rede em si e o Estado, é uma briga do Estado com o indivíduo, eu acho que isso muda tudo, assim. O que adianta a mídia social que você está, que é descentralizada, continuar rodando, se você vai ser multado R$50 mil o dia, você vai ser preso, você vai... Tipo, acho que uma coisa que fica... Manda lá, Ariel, manda lá. Não, mas peraí, mas vamos só abrir um pequeno parênteses. Isso é uma ferramenta para atacar a rede. É você atacar o usuário. Mas pensa assim, tá a França e a Alemanha em guerra. Aí tem um monte de gente lá da França na Alemanha. Aí você prende os franceses na Alemanha. Por quê? Porque você quer atacar a França, sabe? Você quer atacar a França de algum jeito. Então, me parece, sim, quem tá perdendo somos nós, somos os indivíduos, mas aí dá zoom out, é uma guerra, a guerra entre a rede e o Estado. Eu acho que, então, eu não acho que é uma coisa mutuamente excludente, só botar isso, fecha parênteses. Total. É só que tem um elemento, pelo menos para mim, que é novo, acho que é óbvio que isso ia acontecer, mas acho que, dado a nossa história aí de censura e etc., eu não esperaria que a gente virasse tão rápido o mecanismo de guerra, né? A ficha na batalha, assim. Então, acho que... manda lá. É interessantíssimo isso, porque eu acho que, assim, vamos olhar para trás, o quanto da nossa história é definida pelos conflitos. Para pensar, é muita parte da nossa história, é uma parte muito grande da nossa história que é definida por conflitos. E antes eram conflitos entre nações. Antes disso, até conflitos entre religiões. Mas, digamos a história moderna, pega a modernidade, a maioria é entre nações. Isso muda, na minha opinião, muda tudo. E eu acho que a gente está vendo os primeiros shots fired, os primeiros batalhas, os primeiros tiros, um de cada lado, de uma guerra que cara, eu acho que vai escalar. E é uma guerra que ela não tem... A parte interessante é que ela não é uma guerra, entre aspas, violenta.
É violenta no sentido que você prende as pessoas porque você não concorda com elas e cala elas, mas é interessante porque ela não é uma guerra em que não é uma guerra aberta, é uma guerra meio fria, mas ao mesmo tempo não é, sabe? É uma dinâmica completamente diferente. E claramente você vê que o pessoal do network está se sentindo atacado, assim como o pessoal statista. Se sente muito atacado. Meu, assim, você vê as decisões do Alexandre, claramente ele tá puto. Ele tá dando all-in. Assim, alguns diriam que ele tá. Como é que chama tipping his hand? Ele tá meio que tá. Forçando a mão. Forçando a mão, perdendo a mão. Mas, cara, ele claramente ficou desequilibrado, porque ele não tem o que fazer. Vamos banir o Twitter, tem que banir VPN, vai banir o Starlink. Aí chega a carta do exército falando para ele, olha, meu, não pode banir o Starlink, porque a gente precisa usar o Starlink para a defesa nacional. Então, cara, é o começo. E assim, o Elon Musk não back down, cara. Uma vez que ele botou uma posição, ele realmente acredita, ele não vai back down, ele não vai dar para trás. E ele só é o mais bocudo e o mais poderoso. Quantos mais vão seguir? Então, eu acho que esse frame, eu realmente acredito que esse frame é um frame que vai guiar os próximos anos. Ele é muito underrated, mas eu acho que vai acabar guiando os próximos anos. E essa guerra, eu acho que vai estressar a população, estressar tudo, a ponto da gente conseguir ter mais saídas para esse mundo de network states, de sovereign individuals e por aí vai. E aí sim, todo esse papo de descentralização que você, o Jean, a Luísa também tocaram, ficam cada vez mais relevantes. Porque é o default para o cidadão se proteger. Muito interessante. E isso, para mim, de tudo que está acontecendo, é o mais fascinante. Eu acho que, cara, eu nunca imaginaria que isso ia acontecer, que nem vocês falaram, tão rápido e de uma maneira tão explosiva. E tem um ponto que eu acho que não é tão comum fora da esfera de cripto, que é anonimato, assim. Então, qualquer pessoa chinesa que você conversar que está em cripto vai ser anônimo, assim. E é muito interessante que tem uma galera que só tem a identidade anônima. Então, tipo, a galera não existe na internet a não ser via uma identidade que é uma foto de um cachorrinho e um perfil que nenhuma das pessoas dele na vida real conseguem linkar para ele. E acho que quando eu olho para esse cenário assim que está desenhado, que o indivíduo está sendo perseguido diretamente, e acho que tem um caso que é super específico de cripto, que é o Tornado Cash, eu não sei se já falaram aqui, mas esse é o mais maluco para mim, assim, porque os caras escreveram um contrato inteligente, então eles criaram um programa de computador dentro da blockchain, eles não conseguem mexer naquilo, então uma vez que eles fizeram, tá lá para sempre, ninguém nunca vai conseguir tirar, e os hackers da Coreia do Norte começaram a usar aquilo para privacidade. Então a galera é uma ferramenta de privacidade, você joga dinheiro lá, e o que ele faz é basicamente quebrar o rastro do dinheiro que entrou com o dinheiro de saída. E alguns hackers da Coreia do Norte começaram a usar esse negócio foi sancionado na lista de combate a terrorismo, e o desenvolvedor que escreveu o código do negócio foi feito, mas ele não tinha nem mais controle sobre aquilo, tipo, nem se ele quisesse ele conseguia parar o negócio. E aí vira uma coisa que foi a defesa desse cara está indo pela linha de defender free speech, que tem alguma livre expressão. Então, tem algum precedente histórico nos Estados Unidos que basicamente fala que código é escrita, então você pode escrever qualquer código que você quiser. E se eu me lembro bem, o precedente histórico é a criptografia. Essa treta que tentaram banir criptografia uns 25 anos atrás. Né? E não conseguiram, isso, sei lá, foi interpretado pelo judiciário americano, que ainda é funcional em alguns momentos, que é linguagem, você vai censurar alguém, você proíbe isso, e esses caras estão na cadeia. Foi um preso nos Estados Unidos, outro preso na Europa, por escrever, tipo, por ter uma ideia quase, assim, você escreveu um código, você soltou um negócio, você não controla mais aquilo, e você como indivíduo foi preso, assim, é não aceitar que os indivíduos têm direito à privacidade
e punir quem botou isso no mundo, quem permitiu que essa estrutura de privacidade existisse. Por essas e outras que Satoshi é e foi anônimo. Totalmente. Eu tenho dois pontos aqui que foram tocados, acho que pela Luísa, enfim, de forma geral. Um da neutralidade, né, de tech. Aí, tá, eu tirar meu chapéu tecnólogo e botar o chapéu um pouco mais estatista. O primeiro quão visionário, né, foi a China de ir nesse caminho de ter soberania sobre tudo, assim, né, deles. Assim. Lógico, né, a gente já falou bastante ali que a gente não compartilha, né, de toda a questão política e tal, mas não dá para deixar de assumir que os caras foram visionários em termos de tipo, cara, a gente não pode depender de outra nação para as coisas que são fundamentais, assim, né, e eles estão caminhando bastante nessa direção. E dito isso, né, e os Estados Unidos foi para outra direção, né, eles são altamente dependentes de outras nações, eles perderam muito a capacidade industrial e de soberania sobre, desde, né, a parte industrial, quanto até tecnológica, né, a fabricação totalmente feita de chips fora dos Estados Unidos e assim por diante. E aí, né, vamos pensando que o Brasil, né, é né, a gente está aqui uma nação séria e tal, um network state, seja lá o que for, e a gente tem um terceiro que basicamente controla a tua internet, que seria a Starlink. Então, os caras dominaram, né, a exploração espacial, colocaram um monte de satélite, e aí você tem um terceiro que pode ser um cara benevolente, pode ser não benevolente. Mas, né, como a gente é do mundo cripto, de descentralização, você, cara, nunca vai assumir que, né, a tua, né, comunicação vai depender de uma entidade essa e você vai ter que ir para um caminho que, tipo, cara, a gente precisa desenvolver ou a gente precisa criar infraestrutura interna de internet, de comunicação, ou pelo menos ter mais opções, né, ter formas de você chavear entre esse fornecedor. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante do tipo, quando analisa, né, do tipo, a concentração de poder do Elon, que é uma ordem de magnitude inferior à dos Estados-nação, ou de um Alexandre e tal, ainda assim é bastante poder, né? Então, eu acho que é importante olhar né, ter um olhar clínico, tipo, cara, beleza, pô, o cara está revolucionando e tal, mas de uma forma estratégica é importante criar outras alternativas, porque se você acumula poder nesse nível, cara, uma hora, se não for ele, vai ser a próxima geração, vai dar merda. Isso a gente já sabe. E esse é um ponto. E outro ponto que está mais ou menos nessa linha, que eu discordo um pouquinho, é que algumas tecnologias, elas são neutras, né? Do tipo, cara, as pessoas fazem o que elas querem com a tecnologia e tal. É o indivíduo que coloca ação. Mas quando a gente entra no nível mais de tecnologia, como redes sociais, e aí AI já extrapola isso num outro nível, elas já não são mais neutras, né? Então, o Twitter, e aí já tem várias provas, Instagram e tal, essas redes sociais Neutro em relação ao quê, Jean? ao uso. Né? Então, elas têm mecanismos de design, de engenharia que direcionam o comportamento das pessoas. Então, ela não está ali, do tipo, aqui as pessoas vêm de forma racional, vão usar. Não, existe um mecanismo que faz as pessoas, por exemplo, propagarem mais conteúdo polarizante, por exemplo, no Twitter. Tem outras redes que são diferentes. Então, esses algoritmos, eles têm um fator de ação, eles são agentes e influenciam diretamente ou indiretamente, ou sem a gente percebendo ou não, o nosso comportamento. Então, eles não são exatamente neutros quanto a isso. Então, acho que ter essa percepção é importante para daí a gente caminhar em direção do tipo, cara, vamos ter algo mais descentralizado, vamos ter algo mais open source, vamos ter concorrência de algoritmos, por exemplo, onde você tem o indivíduo, o usuário tem mais poder para decidir como que o algoritmo e qual é o conteúdo que vai aparecer ali, desativar notificações, desativar esses mecanismos que fazem a gente viciar, por exemplo, e assim por diante. Então, eu acho que nessa linha,
né, vamos pensando em estágios, eu acho que mainstream media, tipo, pior, daí vem social media, Web 2, que é, tipo, cara, revolucionário e tal, mas tem vários problemas que a gente mencionou aqui, tanto econômicos quanto até éticos mesmo, e, né, de usar dados que não foram permitidos e toda aquela questão. E aí eu acho que o próximo estágio de evolução é Web3, a descentralização, é você ter autonomia sobre os dados. Assim, acho que é importante ter essa percepção. Ó, notícia quentinha, acabou de ver aqui. Ataque hacker atinge sistemas da PF, STF e Anatel. Acabei de ver aqui, não sei se a fonte é boa, literalmente acabou de ser postado aqui, então, olha, mas assim, mais um data point aí de network versus state aí, mas acabei de ver aqui. Eu acho que é um ótimo ponto que você trouxe, já, que acho que os estados, em algum nível, eles vão ter que decidir o que eles vão ser, né? Assim, tipo, você vai dar liberdade para o indivíduo ou não? Vai ser o Great Firewall of China e ninguém pode sair da sua internet fechadinha, ou podem. E acho que a coisa que eu estou ficando maluco nesse debate é que eu acho que a gente entrou numa coisa de, tipo, percepção versus realidade, assim. Tem uma história que rolou no piquenique que me marcou muito, assim, que o usuário foi comprar Ether, ele estava comparando o piquenique com o OKX. E a OKX fala que é de graça, mas tem spread, então tem uma taxa que é cobrada de outro jeito, não é uma taxa transparente. Você paga mais, você paga um premium por aquele ativo, mas a plataforma fala que aquela transação é gratuita. E o piquenique tinha uma taxa que era tipo 0,1%, mas uma taxa transparente. E aí essa compra do usuário, acho que estava tipo 1% mais caro na OKX. Era bem mais caro, assim, quando você vai fazer um investimento, 1% é coisa. E o cara estava indignado com a gente porque a gente era mais caro do que a OKX. Então a OKX falou que era grátis, e o falar que era grátis era tão forte que até uma coisa objetiva, que é quanto que você vai receber do que você está comprando, e o preço que você está pagando, isso ficou completamente perdido. Então, acho que eu olho para essa situação e é muito percepção de democracia ou percepção de liberdade de expressão com liberdade de expressão de fato. Então, você pega uma coisa que é super simples, assim, eu não posso acessar Twitter, cara, é censura. Eu não sei uma palavra melhor para descrever isso do que censura. É literalmente a palavra que faz mais sentido para descrever isso. Uhum. E a gente não está tendo a discussão, que na minha opinião seria a discussão que a gente deveria estar tendo, que é censura sim, mas a gente precisa de censura por XYZ. Eu acho assustador que o discurso não foi para esse lado e que a gente continua insistindo que não é censura, isso é maluquice. É maluquice. Na atualidade a gente vê uma mudança de conceitos absurda, né? Tipo, o que significa uma coisa, as pessoas ficam falando que significa outra. Naquele What is a Woman, um cara literalmente ficou ofendido porque o Matt Walsh falou que ele estava em busca da verdade. Ele falou true. Ele falou assim, você vem com esses termos ofensivos, tipo, verdade, tipo... Essa parte é muito boa. Mas um ponto que eu queria trazer, que o João comentou, me fez pensar, é que nós somos afetados por isso justamente porque a gente não tem a opção de opt-out e de opt-in, que é um dos conceitos principais de network states, né? Cara, não me importa se todas aquelas... Tava lendo aqui as pessoas que comentaram no seu post. Assim, se elas quiserem ir para a Coreia do Norte, se elas quiserem ir para um lugar, vai, sabe? Vai, sofra as consequências das suas ações. Mas eu não quero eu não quero que as pessoas que pensam ao meu redor também tenham que sofrer as consequências desse tipo de situação. E quando existe a possibilidade de opt-in e opt-out, é quando você gera algo um pouco mais justo, porque você parte do princípio, dos primeiros princípios, que as pessoas elas têm capacidade e potencial de escolherem o que elas querem para elas mesmas. E daí, a partir daí, meu amigo, elas que sofrem as consequências das ações delas, das escolhas delas. Então, essa é uma conexão também extremamente interessante com relação a network states, que esse tipo de debate de
até nível de conceito e o que as coisas significam, é porque a gente chegou num nível de qual que é a palavra que eu quero? De falência mesmo, né? Que a gente já falou de falência das instituições atuais em alguns sentidos, faz parte. Quando as pessoas não conseguem entender, não conseguem falar a mesma linguagem, mesmo quando elas estão falando a mesma língua, um conceito tão claro como censura ou como verdade não consegue transmitir o que ele significa, quer uma falência, um sinal de falência maior do que esse. Então, obviamente, isso mostra que as soluções, de fato, pelo menos uma das soluções que a gente aqui acredita, é a criação de network states e o fortalecimento dessas networks com tecnologias que, de fato, fortaleçam e tornem esses grupos, essas comunidades mais protegidos com relação a esse tipo de situação. E, de fato, aí o avanço e o desenvolvimento a partir daí. Mas isso que você trouxe, João, o fato de a gente não estar discutindo sobre censura, isso para mim é, novamente, mais um sinal claro de falência do Estado atual. Cara, mas isso não é novidade. Você pega, por exemplo, os nazistas, eles tinham cortes. No limite era o que o cara queria, era literalmente o textbook definition de ditadura, mas eles tinham cortes. Por quê? Porque legitima, de certa maneira, o auto-autoritário. Por mais que não seja... Sabe o que aconteceu daí no julgamento de Nuremberg, quando eles estavam julgando essas pessoas? Eles falaram, não, você era um indivíduo, você tinha que ter falado, eu discordo com esse tipo, não é, eu só vou ouvir a lei. Então... Não, sim, eu concordo. Eu só estou falando que isso não é que numa primeira vez que acontece na história. Pelo contrário, esse é o normal, inclusive. O que não é normal é o processo civilizatório, a gente ser... É o que era antes, é o que a gente... onde a gente estava, para onde que a gente está decaindo de onde a gente estava. Instituições que funcionam, 3 poderes, American Revolution, tudo isso daí. Agora a gente está, de certa maneira, decaindo, em fase de regressão. Tem uma palavra que eu gosto que é entropia. Eu acho que é entropia. A entropia ela vai comendo tudo que não é fazendo com... Você não vai botando manutenção, você não vai gastando esforço, tempo, dinheiro para fazer a manutenção, a entropia consome. E é isso daí. A gente está num problema de entropia moral. E tem um ponto para bem rapidamente comentar da percepção versus realidade que o João tocou, que é bem fascinante, porque se a gente pensa como que as instituições, né, a legitimação que a gente dá, a legitimidade que a gente dá para as instituições, né, isso é um bug ou é uma feature, né, porque você não pode ficar questionando a todo momento as instituições, né, porque a sociedade não funciona, mas tem momentos que você tem que questionar e aí chega um ponto assim, bem profundo que você precisa atualizar essas instituições. E aí a gente vê o quão engrenado, o quão profundo no nosso psicológico está a legitimidade com essas instituições. Tanto, vou pegar o Estado mesmo, a universidade, a mídia, mesmo às vezes entre a gente, quando a gente está pesquisando, a gente já sabe quão consistentemente quebrado e em declínio está. Ainda a gente tem o psicológico e o viés de aceitar como verdade algo que vem de uma instituição que já está consolidada. Isso é muito engrenado, muito enraizado no psicológico social, cultural, assim, sabe? E de novo, né, feature o e-bug. O Vitalik tem um artigo bem bom, que é o site dele /legitimacy, que fala sobre a importância de legitimidade, né? Como que a gente... Por que as pessoas têm essa tendência do tipo, cara, o Elon Musk está fazendo um monte de coisa que é muito menor, por exemplo, que as censuras do Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes tem autoridade, tem a legitimidade para isso. Então, no nosso psicológico, é tipo, cara, ele tem o direito e o Elon Musk é um cara aleatório fazendo. Então, isso é um insight para a gente, né, que está, né, pensando em múltiplas décadas para frente, em criar novas sociedades, em novos modelos de governança. É tipo, cara, qual que é o poder da cultura, de criar essa legitimidade e mostrar que essas novas estruturas, sim, né, Bitcoin e tal, vão ter, de uma nova forma, novos níveis de legitimidade.
João, como nosso convidado, eu queria perguntar se você tem alguns últimos comentários para fazer, conclusões. Ainda bem que o Ariel falou de nazismo antes de mim aqui, eu tava planejando isso. A gente fala sobre todos os episódios. Tem algum seriado que eu tô assistindo que tem, tipo, começa todo episódio com, tipo, tudo que Hitler fez era legal. Acho que é um bom reminder. E, pô, eu curti pra caramba o papo, acho que é bom ter essas discussões, acho que mais profundas e entrar, acho que, sei lá, num detalhe mais fundamental do que está acontecendo e tentar sair um pouco, acho que, da discussão política, né? Acho que a discussão que eu vejo muito é torcida de futebol, né? É um time para um lado, outro time para o outro. Emoção. Meu, em todos os comentários ali do seu post, eu só vi a emoção da galera, sabe? Tipo, o primeiro que já dava para saber qual que é a cor do cabelo, provavelmente, da pessoa. E também com que provavelmente ela trabalha. Mas é pura emoção nesses debates. E acho que trazer a perspectiva assim, do indivíduo e do direito básico de produzir informação e acessar a informação não ter sido violado. E uma coisa que eu peguei, tem muita gente que não entendeu essa multa direito. Eu vi muita gente falando que a multa tinha caído, que a multa só valia para quem escrevia. Eu vi várias variações, ou só valia para hate speech, tem várias... Tipo, o negócio é tão absurdo que a galera que defende não acredita que é tão absurdo. Tipo, você inventa uma história na sua cabeça para justificar o que você está defendendo. É maluquice. Então, feliz que a gente teve essa conversa aqui. Espero que isso seja útil para alguém, assim. Obrigada de novo, João. Eu também adorei o papo, pessoal. Acho que a gente já falou bastante, aprofundou bastante, concluindo que tem que ter senso crítico e opinião própria individual, que mesmo nas mais horrendas ações que o indivíduo pode ter, ele não vai poder falar que ele só estava obedecendo alguém ou que isso foi lei, que de fato ele é responsável pelas próprias atitudes dele, do mesmo modo que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E, por favor, não vamos perder o conceito de verdade. Muito obrigada, espero que gostem desse episódio. Valeu, galera. Pessoal.